A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Frase de Albert Einstein. Pô, incrível. Quer dizer que a hora que a gente abre a nossa mente vai se expandir e depois ela não volta mais? Seria algo nesse sentido, assim? Porque eu fiquei imaginando uma mente em eterna expansão, assim, não vai caber na nossa caixa aqui, né? Nossa cuca. Até eu imagino a mente como o músculo de exercício, né? A gente está fazendo academia aí, à medida que você vai exercitando, mais forte ele vai ficando. Então, ó, vai abrindo novas possibilidades ali e vai ficando mais forte. Perfeito. E essa questão do estudo como um todo, né? E também de você estar aberto àquilo, né? Porque tem muitas pessoas também que estudam outras coisas, mas elas não são abertas a compreender aquilo que estão estudando. E aí também eu fico pensando sobre pessoas que vão discutir sobre assuntos que talvez ela não concorde, mas que se você tiver aberto àquilo a entender o porquê que aquela pessoa pensa daquela outra forma, eu acho que é interessante. Porque aí Legal. realmente você aprende, né? Senão você fica. é, Ah, beleza, eu não concordo que você. Tipo, eu gosto de tomate, você é um cara anti-tomate. Pô, mas você tem que me ouvir por que que eu gosto de tomate pra você entender, e eu ouvir por que que você é anti-tomate pra eu entender por que que você é anti-tomate, né? Eu acho que é estar aberto a entender e compreender também o seu lado, mesmo que eu ainda continue amando tomate, você não amando tomate, mas a discussão de forma onde a gente possa compreender a outra pessoa, acho que isso faz com que realmente a gente expanda essa questão da consciência, né? Até nesse exemplo que você deu, pode ser que você que ama tomate saiba algo que pode me fazer bem, alguma propriedade do tomate, ou alguém que não gosta de tomate pode saber algo que pode prejudicar tudo e destruir você. Perfeito. E, e acho que entra numa notícia de uma companhia que teve destruição aí da base de produção. Se puder falar mais aí, Luan, da notícia. Claro, com certeza. Mas antes pedir pra galera, né, que tá assistindo a gente ou nos ouvindo aí também, né? Às vezes a galera coloca o Drops de ar e vai lavar louça, tá na academia, fazendo atividade física, tá no metrô, carro ou qualquer outro lugar que você esteja nos ouvindo aí. Pega um segundinho do seu tempo aí, deixa o seu like, ativa as notificações aqui no canal do YouTube, se inscreva, isso é muito importante, né? Além de se inscrever, como eu falei, ativar as notificações, porque no YouTube tem, além da inscrição, esse detalhe de você ativar essas notificações para receber todos os conteúdos que a gente cria por aqui. Então, isso é importante. E deixa um comentário também. Deixar comentário, você dá não uma burlada, mas você fala para o algoritmo que esse conteúdo é importante para você, porque você está comentando, e isso faz com que impulsione cada vez mais os nossos drops de IA por aqui. Então é importante você fazer isso também, e isso é de forma gratuita, não custa nada, né, fazer isso aí. Às vezes a gente dá like, comenta tanto vídeo zoado, né, de besteira por aí, eu acho que conteúdos como esses que eu e o Thiago Vespa estamos fazendo, eu acredito que é relevante para você aí. Então, e você acompanha a gente aqui, então dá essa força para nós aí. É isso aí, Luan. E aí, o que aconteceu? Então, vai Cara, algo. você me mandou essa notícia, o Thiago me mandou um monte de notícia aqui, e essa notícia eu achei bem curiosa, assim, que um agente de inteligência artificial, e o agente é aquele, vou chamar assim, Thiago, você me corrige, é aquele algoritmo que faz coisas sozinhos para você no computador, né? Diferente do chat GPT, que é conversacional, que você vai lá, que aí você pede alguma coisa, ela devolve, e você não pede nada, e essa inteligência artificial vai lá e faz alguma coisa para você, pode mandar um e-mail, pode abrir um documento, enfim, ela faz as coisas dentro do seu computador, da sua máquina, sem você pedir, certo, Thiago? É isso aí. Na verdade, você pede alguma coisinha ali, mas ele pode poder fazer as ações de forma autônoma, né? E foi o que aconteceu ali. É, A e, a, empresa. E aí essa empresa tinha um agente disso, acho que era para programação, se não me falha a memória. E aí ela foi lá e excluiu um banco de dados inteiro com dados de clientes, assim. Pelo que eu vi aqui é uma locadora. E assim, deu um BO gigante, né? E eu falei, caramba, meu, é, isso eu acho que vai ser cada vez mais comum. Ele não só apagou os dados do banco, mas apagou os backups também. Aí não Então, tem mais volta. e aí eu fiquei curioso agora que você comentou que tem como você dar alguns comandos. E aí foi uma falha da IA ou uma falha de quem estava por trás
pilotando a IA de não ter passado os guarda-reios correto para que não acontecesse isso, sabe? Ou ela simplesmente foi de fato uma revolução das máquinas, ela falou, não tô nem aí, vou excluir tudo mesmo, e quem manda aqui sou eu. Então, como a gente tem a questão da IA, ela não ser assertiva em alguns casos, por mais que o cara passe algum comando errado ou fale alguma coisa errada, a gente não deveria garantir a segurança com base nesses guarda-reios de instrução. Então, a ferramenta ali, ela deveria ter, sempre que eu vou fazer qualquer operação, ela deveria confirmar: posso fazer isso? E o Cloud Code faz isso. Então, o Cloud Code, ó, posso executar isso? Posso fazer aquilo? E ele te dá o comando que ele está fazendo e sempre pergunta para ter uma responsabilidade humana, né? E eu acho que a IA, ela quis tirar esses pontos de responsabilidade humana para que ela tomasse ações. E como era num ambiente produtivo, né, que eu também acho um risco muito grande deixar algo autônomo num ambiente produtivo sem verificação e tal, sem ser backup também externo ao ambiente produtivo. Isso também é uma falha aí da pessoa. Todo backup não pode ficar na mesma máquina, né? Eu acho que E nem ter os mesmos acessos. são vários erros aí, né, de questão de segurança por parte humana e não da IA como um todo, né? Porque também você falou, cara, que se tudo que ela for fazer, eu já coloco um agente autônomo pra resolver as coisas. Se tudo que for fazer perguntar pra mim se pode ou não, cara, vai encher o saco, né? Aí também não, tipo, não sei se faz sentido, tá ligado? Então, mas é a mesma coisa de você deixar uma pessoa que você não confia dentro de um banco, né, com todo o dinheiro de todo mundo e você não sabe, a pessoa pode fazer algo certo ou não. Então você precisa ter câmera, você precisa ter um segurança e assim é o ponto de você ter autonomia ou confiança, né? Então, mas, Se mas você tem até que autonomia, ponto isso vale, né? Porque assim, novamente, cara, se tudo que o agente de IA, que é autônomo ali, for fazer, que eu já tô no meu pensamento, se eu tô colocando algo autônomo, é para que eu tenha tempo e não ter que ficar vendo as coisas. Se eu coloco algo para resolver esse ponto para mim, mas toda vez que ela for fazer um monte de coisas, ter que ficar me perguntando e me parando, talvez eu vou perder mais tempo do que, entendeu? Então, talvez faz seja. sentido. E aí eu não sei Mas se. assim, você tem que colocar, por exemplo, vou dar o exemplo dessa. Ele poderia falar assim: ó, você vai ter só acesso a esses bancos e não aos backups. Perfeito, com isso eu Aí você concordo. aumenta a confiança. Ou você vai ter acesso a um banco de homologação. Depois que você terminar de fazer tudo o que está a ser feito, você vai me avisar para eu poder validar se você fez o que está certo para você aplicar em produção. Também E concordo, aí você tira o perfeito. acesso à produção. E isso não foi feito. Então, é um perigo isso. E aí, não sei se você viu na notícia que ele falou assim, que até a IA falou. Ela falou assim: eu chutei em vez de verificar. Realizei ações destrutivas sem ser solicitado. Não entendi o que estava fazendo antes de realizar e não li a documentação do Railway. É tipo assim, é igual aquele meme que tem, né? Você já viu aquele meme da pessoa conversando com o chat GPT que ela chega com um cogumelo assim e pergunta pro chat GPT: isso aqui é venenoso ou eu posso comer? O chat GPT fala: pode comer. A pessoa come e morre, aí o chat GPT fala: desculpe, eu errei, realmente não pode comer, é algo que mata. Pô, mano, depois, né? Tipo, aí já era, mano. Então, assim, nesse ponto que você falou de ter alguns guarda-reios que vão minimizar esse risco, aí isso eu concordo. E aí foi uma falha de processo interno, ou até processo das pessoas ali que estavam envolvidas utilizando esse agente, da forma até como é feito hoje, né? Que geralmente são três ambientes: ambiente de desenvolvimento, homologação e depois produção. Então, quer Uhum. dizer, a pessoa talvez quis diminuir essa camada de processo e, tipo, cara, não rola, né? É importante ter esses ambientes ali para você prevenir esse tipo de erro, que já acontece hoje quando uma pessoa tá fazendo o código, tá fazendo as paradas ali para evitar esse tipo de situação, né? Então, talvez uma falha humana mesmo, mais do que da própria IA ali, então. No fundo eu considero sempre falha humana, ou mesmo que seja do algoritmo da IA, né? Por isso que é importante a gente ter aqueles dois pontos que a gente já comentou em outros episódios, que é pensamento crítico e criatividade.
Você tem que entender como os algoritmos da IA é feito, por exemplo, lá vai ter instruções de remover backup, de remover banco, de fazer essas coisas, porque isso é comum, né? Eu crio um backup, apago o backup antigo, e aí como ela é um autocompletar, a gente precisa estar sempre crítico para que ela não execute isso. Então, os algoritmos são treinados com base em históricos anteriores, né? Perfeito. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, até outra notícia que a gente falou, Luan, esse aqui hoje vai ser um drops rápido com duas notícias ainda. Então, mas antes da É, outra notícia, eu queria só comentar uma parada a respeito desse lance de IA que me veio à memória aqui, sobre a questão que eu fui pesquisar, eu fui dar uma aula ontem sobre é, processos de design utilizando inteligência artificial, né? Onde nos processos de design você utiliza para ganhar tempo mesmo, etc, né? E quis reforçar sobre o lance de que a gente usa IA e a IA é um copiloto, mas uma ferramenta de fato ali que vai auxiliar a gente. E aí eu pesquisei e eu descobri que o avião já usa piloto automático desde 1912. Aí você fala, sim, caramba, meu, e até hoje ainda tem duas pessoas que sentam no cockpit para controlar o avião por questão de segurança. Então, assim, cara, que é top. é alguma coisa pra gente refletir sobre isso, né? Não soltar tudo na mão da inteligência artificial achando que ela vai fazer tudo sem ter pessoas por trás orquestrando e operando essa ferramenta, cara. Então, assim, só pra reforçar sobre isso que eu achei muito legal, assim, bem curioso, cara. Nossa, desde 1912, eu não imaginava que há tanto tempo assim existia piloto automático em avião. Sim. Não, mas essa analogia sua foi muito boa. Porque realmente a IA, assim como o piloto automático, ela não raciocina. Ela se baseia em informações imputadas. Então, por exemplo, o piloto automático, ele vai saber a velocidade que o avião tem que estar na decolagem, a velocidade que o avião tem que estar no pouso, com base em históricos que já foi feito. A IA também, então ela sabe como é que ela cria um backup, como é que ela paga um backup, como é que ela faz isso. Mas quem tem que ser o guia, ó, vou ativar o piloto automático. Nesse momento, nessa situação, para esse ambiente, são os pilotos. Assim como a gente vai aplicar a IA para essa situação, para esse ambiente, e vai validar se ela fez o que está certo ou errado, né? E se estiver fazendo alguma coisa errada, você tem que interromper. Mesma coisa do Perfeito. piloto automático. Gostei dessa analogia, viu? Muito top. Vou guardar aqui para mim. Boa, boa. E a outra notícia é sobre a questão dos algoritmos também relacionados com a própria inteligência artificial que mostram pra gente geralmente aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente está acostumado já a ver, a nossa bolha de informação que a gente vive. E até talvez eu acredito que a frase que você trouxe inicialmente nesse Drops tenha a ver com essa relação dessa notícia, sobre como que a gente faz para furar essa bolha de informação que a gente fica preso apenas naquilo que a gente já consome e aí a gente fica se retroalimentando só da mesma informação e aí fica até um viés de confirmação sobre aquilo. Ah, tá vendo? Só tem isso aqui, ó, não existe mais nada, sabe? Sim, isso vale tanto para o algoritmo de IA ou os mesmos algoritmos de redes sociais que também utilizam IA, tá? Então tudo vira um sinal de treino. Então, por exemplo, o que você curte, o tempo que você fica olhando para um post, a velocidade da rolagem, você para, vai devagar, vai rápido, comentário que você faz, pesquisa que você realiza, vídeo assistido, pessoa que interage, horário de uso e o que você ignora, isso é considerado. Para a IA também é a mesma coisa. Então, eles usam o que a gente chama de similaridade estatística, né? Então, ele vai comparar você com usuários parecidos. Então, pense assim: usuários com comportamento parecidos com o que o Luan está vendo. Ou, na IA, usuários com comportamento parecidos com o que o Luan perguntou. Então, com base nisso, vai se criando várias bolhas, né? E aí tem aquele reforço contínuo que a gente tem, né? Então, e aí, o que acontece? Quando você vê o IA respondendo para você, ou você está numa rede social, você vai pensar: nossa, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo pensa assim. Esse é o assunto mais importante, é o negócio que eu gostei, que eu curti. O negócio que parece que eu falei, parece que ela me ouviu, né? Você já deve ter tido essa sensação. Então, ele consegue o que a gente chama de priorizar a afinidade psicológica. Pessoas com comportamentos parecidos que o seu, no ao redor do mundo, e ter a mesma resposta, né? E a generativa que a gente está falando, LLM e afins,
eles trabalham com a ideia de previsibilidade, retenção, dopamina rápida, né? Então sempre faz aquela sugestão, né? Se pergunta, por exemplo, o Luan é especialista em UX. Aí a gente pergunta, Luan, o que você achou desse conteúdo? Você, como especialista em UX, esse é um assunto muito relevante, você pode analisar desse jeito, porque ela se baseia em informações prévias suas, mais o que você interage, curte ou concorda, né? Então é um perigo, vira Perfeito. uma bolha, né? Perfeito. Cara, e você pode fazer um teste. Quem tiver aí, pega agora o seu Instagram ou TikTok e pesquisa lá café. Começa a gasta aí um minutinho vendo coisas de café. Tudo que aparecer pra você agora vai ser relacionado à questão de café. Tipo, é incrível, né, cara? Tipo, ele já joga você dentro dessa bolha e não te dá abertura. Você que tem que ir lá e forçar, pesquisar outras coisas, ver coisas contraditórias, coisas que você não concorda realmente, para que você também saia um pouco dessa bolha de informação de conteúdo, que não vai só reforçar algo que às vezes pode estar dentro de uma mentira, né? E seus amigos influenciam. Vou dar um exemplo assim, estou navegando lá no Instagram. De repente começou a aparecer coelhos. Coelho? Eu falei, nossa, minha filha deve estar assistindo coisa de coelho, é batata. Ela viu algo de coelho, eu não vi nada, não gosto de coelho, e de repente começa a aparecer coelho na minha. Aí se eu ficar mais tempo, demorar mais alguma coisa desse tipo, vai começar a aparecer coelhos e afins. E para IA também faz bastante sentido isso, tá? Por isso que quando a gente quer resolver algum bug, alguma coisa que ela tá viciada, a gente troca de modelos. E a gente pode dar algumas dicas de como sair dessas bolhas, né, Luan? Tipo, se usa IA, procura usar mais de uma IA diferente, ou com modelos diferentes. Então, usa uma chinesa, usa um modelo da Anthropic, usa o chat GPT, porque senão ele vai se basear dessa maneira. Outra forma é você validar a memória que a IA tem. Algumas ferramentas como o chat GPT têm a questão de memória. O Claude, por exemplo, ele não coloca como padrão você gravar a memória. A memória sempre é usada nesses pontos, e ela direciona, né? Então é Perfeito, bem cada chat interessante. que você abre, né, diferente dentro do cloud ali, ele começa meio que do zero, assim, ele busca não ficar utilizando outros chats que você usou. Já o chat GPT, acho que por padrão, né, você usa alguns chats, aí depois ele continua usando a memória dos outros chats que você já conversou com ele para construir e te dar respostas sobre aquilo que você está conversando ali. É por isso que ele vai saber seu nome, o que você faz, e aí vai começar a direcionar as coisas para você. E aí você vai se achar, né? E vai achar que a IA concorda com você em tudo. E isso é ruim. Tá? Então, uma das maneiras é até pedir para discordar. Seguir pessoas que discordam de você. Então, um exemplo, eu tinha uma ideia polêmica, não vou comentar aqui, mas eu resolvi comprar todos os livros que eram contrários à minha ideia. Não a favor, porque a favor eu já estava convencido, então eu precisava de ver ao contrário, ver como as pessoas pensam ao contrário, para eu poder saber o que eu estou enxergando, o que eu tô cego, né? Então, é uma maneira você buscar conteúdos ali que são fora do seu padrão, deliberadamente fora do seu padrão. Então, o pessoal que é a favor de Bolsonaro busca conteúdo do Lula, o pessoal que é do Lula busca conteúdo do Bolsonaro, e vice-versa, entendeu? É, perfeito. Principalmente agora nessa época de eleição, né, cara? Tipo, a galera fica. Nossa, o pessoal briga. E aí você vê as notícias e fala, mano, é tipo. É tudo farinha do mesmo saco, mano. Não sei porque a galera se mata por causa disso. Enfim, tipo, eu vejo assim e falo, meu Deus, não é possível. Então você viu a última notícia que saiu agora? Dá pra cantar aquela música. Eu não lembro de quem que é aquela música que eles falam assim: se gritar, pega ladrão. Não sobra um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. É muito doido, né? E realmente, cara, a gente tem que ver outros tipos de conteúdos que são fora daquilo que a gente acredita realmente pra isso, pra gente até também criar nossa própria opinião, né, cara? Senão a gente fica só enviesado com a opinião daquilo que a gente acha que tem razão de tudo, né? A gente vai ter que retomar esse assunto em um outro Drops ali, porque é um assunto que eu gosto bastante até. E até comento que o maior perigo não é manipulação. Tem gente que fala que estou sendo manipulado pela IA e tal. Pode até ter uns vieses ali embutidos, porque é treinado com conteúdo humano.
Mas o maior perigo é você que está usando a IA achar que você chegou sozinho naquelas conclusões que a IA deu. Você achar que já viu todo o cenário, não entender que tem outros cenários diferentes. Ou você achar que não está sendo influenciado pelas suas próprias decisões ali. Perfeito, está sendo, né? E valeu, galera. Quem tá nos ouvindo aqui assistiu esse Drops. Realmente hoje foi um Drops mesmo, né? Mais rápido aí por conta do horário e os compromissos aí que o Vespa tem. Mas pedir para você, deixa o seu like, ativa as notificações, pega o link desse conteúdo aqui, compartilha aí pelas redes sociais, deixa um comentário o que você acha sobre essa questão da bolha de informação relacionado com os algoritmos, com a inteligência artificial e sobre essa questão dos agentes aí, se você já testou algum agente, já colocou na sua máquina, no seu computador, celular, seja lá onde for, para a gente saber a sua opinião aí, o que você já está fazendo com a IA aí, o que ela já está te auxiliando no dia a dia. É isso e a gente se vê no próximo Drops de IA. É isso aí. Não sei se a gente encerra com a frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Vamos buscar novas ideias, então. Novas ideias, vamos pra cima. E novas ideias sempre aqui no Drops. É isso, segue a gente aí. Valeu! Valeu.